Agora, na página 17, a terceira e quarta linha, a motivação pela autopesquisa cognitiva das crenças nucleares e dos esquemas de Jung, né, deve ser Jung, não sei, fazendo a asepsia dos valores humanos excessivos. Aqui eu coloquei essa questão porque assim, as crenças nucleares, na verdade, é sinônimo de esquemas de Jung, tá? Crenças nucleares é uma expressão usada por uma psicóloga, né, americana, Judith Beck, que são o desvalor, o desamparo e o desamor. São esses 3 tipos de crenças nucleares que normalmente as pessoas trazem da infância. E o Jeffrey Young, que é autor desse livro, que está aqui, que é a Terapia do Esquema, ele ampliou esses 3 esquemas para 18. Então, o que acontece, na verdade? A ideia de colocar isso aqui é incentivar as pessoas a fazer um inventário e identificar que nível de autodesamor, autodesvalor ou autodesamparo a pessoa traz da infância. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha vivido numa família, né, desde pequenininho com os mesmos pais, né, ou seja, pais, como é que fala? Biológicos, não pais adotivos. Mas desde pequenininho e com uma educação, às vezes, por exemplo, repressiva. Tá? Ou que essa criança tenha desenvolvido uma coisa que a cognitiva chama de privação afetiva. Tá? Essa privação afetiva, no decorrer da adolescência, pode, por exemplo, colocar essa criança na escola em contato com bullying. Porque ela já se sente por baixo, e aí os colegas percebem, e aí vem as piadas, isso já vem lá de casa, e ela começa a entrar num processo de uma crença, ela começa a acreditar que ela não tem valor, que ela, enfim, meu pai já falou isso para mim, minha mãe já falou isso, então, e agora aqui no colégio está acontecendo isso também. Então é como se ela viesse do extrafísico com 10 cons de valor, e durante a vida, essa mesologia desfavorável começa a sacar esses valores, né, e diminuir a questão do amor próprio. Então, se a pessoa não consegue perceber isso, né, identificar esse nível de inventário da infância, ela, na fase adulta, ela começa a sofrer com isso. É como se ela não tivesse lucidez do que estivesse acontecendo. Então, isso ajuda muito na questão dos valores, porque a pessoa começa a achar que não tem valor. E isso é um erro, uma distorção. E muito estudado dentro da terapia cognitiva. E o que ele faz normalmente? A busca por compensação. Então, uma pessoa que não se dá o devido valor, ela começa a buscar compensação fora. E aí entra os valores externos, a principal distorção. Então, você tem, por exemplo, né, a pessoa começa a achar que o dinheiro é o mais importante, né, começa a achar que a posição do status é o mais importante, porque dentro dela, ela não está considerando que ela, enquanto consciência, enquanto um processo evolutivo, é o mais importante, é muito importante. Ela se subestima e usa esse mecanismo de compensação. Tá, ok, obrigado. Hein? Aqui na página 17, da terceira linha, a quarta linha, de baixo para cima. As tertúlias conscienciológicas favorecendo as 4 etapas do ciclo consciencioterápico. Aqui é bem interessante isso, porque o que acontece às vezes? Você vem para a tertúlia e o tema, né, você olha o verbete e aquele tema te dá um desconforto. Isso é uma técnica consciencioterápica. Tá? Por quê? Por que deu esse desconforto? O que tem no tema? O que tem nesse assunto que te gerou uma certa indisposição? Então, a pessoa assiste a tertúlia e aproveita o ambiente para fazer uma reflexão. Outra variável que acontece muito também na tertúlia é o contrário. A pessoa, às vezes, não está muito bem, passou uma semana difícil e tal, chega aqui na tertúlia e a coisa levanta, melhora a energia, tudo limpa, faz todo o desassédio da pessoa. Né? Isso ajuda a fazer o autodiagnóstico. Então, tem os dois lados para se pesquisar. E a pessoa que está procurando trabalhar com autoconsciência terapia, pode aproveitar a tertúlia para usar isso como um fator otimizador, para ajudar. Também eu acho a respeito da temática, né, que favorece a assistência da própria consciência e das consciências, né? Sem dúvida. Isso está referido. Uma outra pergunta. Da parafatologia, página 17 também, a penúltima linha, o pandeiro tendo exercido a condição de fixador das paraneopsinapses intermissivas.
O pandeiro foi aquela comunidade que o professor Valdo já explicou aqui várias vezes, que ajudou, durante um tempo, na década de 60 e 70, se eu não estiver errado, as consegues que estavam fazendo curso intermissivo, né, aguardarem lá aquele momento exato para ressomar. Então, esse período no pandeiro foi um período que pode ter ajudado a fixar o processo do curso intermissivo. Então, porque eram pessoas, as consciências que tinham afinidade, que estavam naquele mesmo ambiente, trocando experiências, então isso pode ter otimizado as paraneossinapses. Tem tido experiência pessoal? De rememoração, não. Eu não tenho pessoal dessa rememoração. Mas eu coloquei em função da lógica do que o professor Valdo já explicou em tertúlia sobre isso.